Aleluia. Diga assim, Pai. Diga, Pai, eu sou teu filho. Sou teu filho. Sou teu filho. Glória a Deus. Senta aí, Glória, por favor. Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24. Deixa ela aberta. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Se você não tem Bíblia, ou se você tem uma Bíblia aí, se tem alguém que está próximo a você aí, está nos visitando, por favor, ceda a tua Bíblia a essa pessoa, porque um dos mandamentos daqui da igreja é a cordialidade. Aleluia. Queridos, nós estamos falando sobre esse mês de fevereiro, sobre honra. Olha para cá, deixa a tua Bíblia aberta aí, que hoje a gente vai correr ela em alguns versículos, em algumas salmos, nós vamos em Coríntios, nós vamos andar um pouco nela aqui. Vamos correr. E a gente tem que falar sobre honra. E eu quero hoje mais especificamente falar de algo chamado honra aos pais. Eu tenho algo que eu já venho falando disso, eu tenho uma teoria que eu já venho falando dela há algum tempo, em que eu vejo hoje o grande problema da nossa nação chama-se falta de estrutura nos lares. Nós temos lares, nós temos famílias desestruturadas, consequentemente nós temos bairros desestruturados. Consequentemente, nós temos cidades desestruturadas. Consequentemente, nós temos estados. E, consequentemente, finalizando, nós temos nação desestruturada. Isso vem de uma cadeia que começa dentro das nossas casas, começa na família. E hoje eu quero falar especificamente sobre honra ao pai, sobre honra a pai e mãe. Amém? Glória a Deus. Está disposto? Então solta o cinto aí. Veste a couraça, porque hoje a sola vai ser grande, da parte do pai. Diz assim a palavra, Mateus 7, verso 24 e 27. 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro eu quero começar para você, começar esse estudo falando, esse sermão falando, que o Senhor, quando criou o homem, Ele não criou somente o homem, mas Ele criou uma casa para Ele morar. Você e eu somos a casa favorita do Senhor.
Porque Ele não escolheu morar em templos feitos por mãos humanas. E Ele escolheu morar dentro de mim e dentro de você. Isso é templo. Isso é igreja. Isso é a casa favorita do Senhor. Amém? O Senhor escolheu morar dentro de você. Você sabe qual é a casa favorita do Senhor? A sua família. A sua casa. Nós vemos aqui Jesus falando de um homem que não segue os princípios do Senhor, que não escuta a sua palavra. Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia, que veio a chuva, que veio a água, que veio o vento e a levou, porque ela não tinha fundamento, ela não tinha base, ela não tinha raiz, ela não tinha alicerce. E semelhantemente as nossas casas, quando elas não têm fundamento, quando elas não têm os princípios do Senhor, elas se assemelham àquilo que o Senhor Jesus falou em suas palavras, irmãos. Uma casa sem honra aos pais é uma casa como construída em uma areia, sem alicerce. E preste atenção, a casa pode ser mais bonita como for, ela pode ter o piso mais bonito, ela pode ter a estrutura, a parede mais bonita, o papel mais bonito, a pintura mais bonita, mas se ela não tiver um alicerce bem feito, fatalmente ela vai afundar, irmãos. Pastor, o que o senhor está querendo falar? O que eu estou querendo falar é que o princípio, sabe, a cerne, a essência, para nós termos uma nação equilibrada, um Brasil equilibrado, chama-se honra aos pais. Em nosso país não está precisando, escute o que eu estou te falando e se você for atento, anota isso. O Brasil não está precisando de políticos honestos. O Brasil está precisando de pais. O Brasil está precisando de pai e mãe, segundo os princípios do Senhor. O Brasil está precisando de pais que se levantem e assumam a sua responsabilidade, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo em uma geração em que as casas vivem em uma verdadeira desordem, em uma verdadeira desarmonia, sabe? Em que não há fundamento, paredes rachadas, teto caído, sem energia. Eu estou falando isso espiritualmente, porque falta honra, falta respeito aos pais. Falta nós assumirmos o nosso papel enquanto pais, irmãos. Eu quero falar para você algo. Se existe alguma coisa, se existe uma função que não pode ser substituída, essa chama-se pai e mãe. Você pode ter professores, um professor de matemática, um professor de português, um professor daquilo, um professor daquilo, mas pai e mãe não podem ser substituídos, não. Sabe de uma coisa? Ser pai não é título. Ser pai é uma função. Ser pai não significa ser provedor de esperma. Ser pai não significa ter um bebê, porque cachorros também têm filhotes. Ser pai significa ter uma função. Ser pai significa cuidar do nascimento à fase adulta. Ser pai não é um título, irmãos. Nós precisamos assumir a nossa paternidade. Nós não podemos, sabe, eu sei que alguns aqui não são pais ainda. Nós não tivemos, nós participamos de uma geração em que nós não tivemos muito contato com os nossos pais, porque quando
saído para trabalhar. E quando eles chegavam tão exaustos, tão cansados, que dificilmente eles teriam tempo para brincar conosco, para ensinar a nossa tarefa, para nos ensinar a ser filho, ser pai. Significa deixar-se ser observado. Ser pai significa deixar-se ser, modelo, deixar ser exemplo. Eu quero compartilhar algo com você, como sempre, das minhas filhas, porque para mim é o meu maior modelo, é a nossa família, é o meu primeiro ministério. Hoje eu fiquei muito feliz. Peguei a Tissara na escola, a Mariazinha não foi para a aula, passou a tarde em casa hoje. E peguei a Tissara. Quando nós entramos em casa, irmãos, a primeira coisa que a Tissara perguntou a Maria foi: Maria, você fez um estudo da salinha dos pequenos, Maria? Porque você hoje é a tia dos pequenos, Maria. Você preparou o estudo, Maria? Uau! Esse é um exemplo, irmãos. Nós precisamos nos deixar ser modelo para os nossos filhos. Pai, mãe, nós precisamos nos deixar ser modelo, nós precisamos ser presentes. Será que nós não estamos concentrando as nossas forças, no local errado? Será que nós não estamos correndo para um lado e para o outro, procurando coisas? Ontem eu estava vendo um vídeo incrível, de um cara que disse que ele estava dizendo: fulano recebeu uma proposta de emprego. Ele ganha, ele iria ser aumentado o salário dele em R$800, para ele trabalhar um pouco mais, trabalhar 4 horas a mais. Parece que ele entrava no trabalho na parte da tarde, de 2 horas, era um tempo, ele ia ganhar 800 para poder trabalhar um pouco mais. E a resposta dele foi: não, eu não troco R$800 por uma princesa de pijama todas as manhãs do meu lado. Eu não troco o cheiro de uma criança. Eu não troco, porque quando eu abraço meu filho, quando eu abraço a minha filha, ele dizendo, quando eu abraço a minha filha, o meu corpo ele libera hormônios, o meu coração ele trabalha de uma maneira melhor, porque se eu começar a ganhar esses R$800 por mês, eu vou ter que gastar ele com um cardiologista amanhã. Então eu prefiro gastar esse dinheiro, eu prefiro investir o meu tempo nos meus filhos. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Irmão, eu não estou falando de quantidade de tempo, eu estou falando de qualidade de tempo. E não culpe os seus pais, porque os seus pais não tiveram o entendimento e o ensinamento que você está tendo, irmão. Foi uma outra geração, foi um outro tempo. Eu não culpo os meus pais por nada, eles foram exemplos para mim. Eu não culpo. Agora eu estou tendo um ensinamento, eu estou tendo uma oportunidade que eles não tiveram enquanto eram jovens, como eu e você. Hoje eu sei, biblicamente, como tratar os meus filhos. Hoje eu tenho um modelo. Esse modelo chama-se Jesus, esse modelo chama-se Deus, Pai, que amou o seu filho, que amou a mim, que amou a você de tal maneira, que deu seu filho. Pai, que palavra! Nós não somos substituíveis, irmãos. Diga: eu não sou substituível. Eu não posso colocar a responsabilidade dos meus filhos para minha mãe. Nós estamos hoje vivendo em um tempo em que a responsabilidade de criação dos nossos filhos é da avó, é do avô, é da escola, é da creche, é da televisão. Estamos terceirizando, irmãos.
Eu quero que você olhe hoje o caos que nós estamos vivendo na nação brasileira. São casas sem fundamento. São casas sem alicerce, sem fundamento. Porque pais decidiram não ser pais. Decidiram viver, ser amigo, ser colega, mas não pais. Mas não referência. Enquanto pais, nós precisamos ser, primeiro ponto, observados. Permitir-se ser observados. Outro ponto, permitir-se ser referência. Eu quero hoje te convidar, enquanto pai e mãe, e você que não é pai e mãe, que oportunidade você está tendo? Que oportunidade você está tendo? Eu quero hoje te convidar a você pensar um pouco. Eu quero fazer algumas perguntas para você e eu quero que você responda para você. Será que você gostaria que o teu filho falasse o que você fala? Será que como pai, você queria que o teu filho se comportasse como você se comporta? Será que você queria como pai, os seus filhos fizessem o que você faz, mesmo os teus segredinhos? Enquanto mãe, enquanto pai, para um pouquinho para pensar em como nós temos levado as nossas vidas. Somos pais, somos modelos, irmãos. Nós somos modelos, irmãos. O Brasil não precisa de ajuste na política. O Brasil precisa de ajuste nas famílias. O Brasil não precisa de mais uma igreja. O Brasil precisa de ajuste nas famílias. Aleluia. O Brasil não precisa de mais pastores, simplesmente. O Brasil precisa de pais que sejam pastores dos seus filhos. O Brasil precisa de pais que funcionem nas suas funções. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui quais são as funções do pai. A função de um pai não é fazer, irmão. A função de um pai é proteger. A função de um pai é manter. É ser mantenedor. Vamos ver o que significa. Eu botei na ordem aqui, mas já está tudo já está tudo misturado. A palavra pai, ela significa Abba. Eu vou já te dizer. A palavra pai, ela significa Abba, que quer dizer fundamento, raiz, herança hereditária. Fundamento, raiz, herança hereditária. Qual é o fundamento que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quando você olha para o teu pai, ou quando você olha para você, qual é a herança que você vai deixar, ou que você está deixando para os teus filhos? Qual é a raiz, irmãos? Você sabe o vento? Você sabe uma tempestade, um vendaval? Quando chove muito em Fortaleza, Roger, você que trabalha na cidade, quantas árvores caem? Por que essas árvores caem? Porque elas não têm profundidade em suas raízes, irmãos. Se nós tivermos profundidade em nossas raízes, pode vir vento, pode vir água, pode vir batida de carro. Essa árvore, ela não tomba, porque ela tem raiz, ela cresce, ela é solidificada, ela tem fundamento. Qual é o fundamento que nós estamos deixando para os nossos filhos?
Será que essas casas elas vão desmoronar? Porque como pais nós fomos ausentes. Nós não nos permitimos ser base, nós não nos permitimos ser raízes, nós não nos permitimos vir dessa palavra Abba. Eu quero hoje trabalhar as duas estruturas, irmãos. A minha oração no nome de Jesus, sabe, é para que essa igreja, para que essa comunidade, sabe, ela seja, sabe, assim, flecha na mão do arqueiro, que ela é lançada longe, e que ela funcione, que você funcione no teu lar, que você funcione na tua casa, que você seja pai, que você não seja pai aqui dentro, que você não seja pai para perguntar como é que está o teu boletim, porque isso, até os amigos perguntam para tirar uma onda, mas que você seja o pai para dizer: filho, senta aqui, filha, senta aqui, papai vai te ensinar, mamãe vai te ensinar. Eu passei um aperreio, irmão, há 3 semanas atrás, porque a minha filha trouxe uma tarefa de casa, me perguntava o que era substantivo próprio, derivado, composto de não sei o que, não sei o que. Eu digo: homem, pelo amor de Deus. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Para a glória de Deus, irmã Tamara estava lá em casa, irmã Andressa, que mais? O Alisson, o pastor Alisson, a Frozen estava lá também, congelante. Irmãos, foi dos céus, o socorro veio na hora, glória a Deus. Mas a gente já disse para ela: filha, papai e mamãe faz tempo que não estudam, então tu se liga na aula, irmã, tu não fica conversando não, irmão, pelo amor de Deus, tu não vem com essas tarefas difíceis para casa não, porque senão vai logo lá, irmão, tira a dúvida dos professores por lá, irmão. Mas a gente tem prazer. Eu vejo a bispa dedicando-se em ensinar a tarefa das meninas. Quando a gente vai para eu estava vendo ela ensinar a tarefa das crianças, e eu comecei a ver. Irmãos, você pode colocar o teu filho no melhor colégio do mundo. Se você não tiver um acompanhamento dentro de casa, de nada basta, irmãos. A escola e a família, elas precisam trabalhar conectadas, uma ajudando a outra. O professor ensina, o professor ele ensina, o pai educa. O professor não educa os teus filhos, o professor ensina a matéria. Você educa os teus filhos, você ensina a vida para eles. O professor usa o papel, a caneta, a lousa. Eu como pai uso a minha vida. Você como pai precisa usar a sua vida. Nós precisamos ser esse fundamento. A outra palavra no hebraico significa que pai. No hebraico a palavra pai, ela significa progenitor, ou aquele que fornece genes. Então nós podemos chegar à conclusão que o pai, ele é a fonte, que o pai ele é a nossa fonte, que o pai ele é nosso fundamento, que o pai é a nossa fonte. O meu pai é o que precisa ser o meu fundamento. Na hora que o mundo desabar, eu tenho um fundamento na minha família. Na hora das recepções que essa vida nos traz, e
que ela nos traz, e isso é certeza. Se nós temos uma certeza na vida, a primeira é que um dia nós vamos voltar para de onde nós viemos. Amém? Amém. Para o céu? Amém. Amém. E outra certeza que nós temos da vida é que nós teremos aflições. E nessas aflições nós precisamos ser fundamento para os nossos filhos. Pastor, mas eu não tenho filho ainda. Mas você vai ter, irmão. E a minha oração é para que você seja modelo. E você que é pai ainda, você que é o fundamento da tua casa. Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 103. Salmo 103. Continuando bem isso, irmãos. 103, 13. Olha para mim o que é que diz aí. Uou. Vamos lá. Como um pai. Vamos ler juntos, irmãos. Vamos lá. 1, 2, 3. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que tem. Mas vocês estão com fome, irmão. Pelo amor de Deus. Como um pai se compadece dos seus. Quem é que precisa ter compaixão, irmãos? Como um. A Bíblia fala mãe. A Bíblia fala mãe. A Bíblia fala como um pai se compadece dos seus filhos. Mas nós vivemos em uma geração que os pais não podem demonstrar fraqueza, porque compadecer-se é coisa de mulherzinha. Você não pode chorar, porque todo homem precisa ser forte. Todo homem não pode chorar, a gente precisa ser forte. E o homem mesmo tendo, sabe, por dentro esse sentimento, por fora ele precisa ter. E nós estamos vivendo em uma geração que não se compadece mais. Porque os pais não se compadecem. Como um pai se compadece dos seus filhos. Pais, está faltando nós termos compaixão dentro dos nossos corações. Aleluia. Mas não somente pelos nossos filhos, mas pelos órfãos dessa terra. Pelas pessoas dessa terra que não têm uma referência de pais. Nós temos uma responsabilidade enquanto igreja, cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas e dos estrangeiros. Nós precisamos exercer essa paternidade, irmãos, não somente com aqueles que perderam os seus pais físicos, mas principalmente e também com aqueles que são órfãos de pais espirituais, aqueles que não tiveram uma referência de pais. Nós precisamos nos compadecer. A compaixão, ela precisa gritar dentro dos nossos corações, irmãos. Não é uma função da mãe, essa é uma função do pai. Lembra-se Jesus, quando estava lá naquele monte, quando ele chega do outro lado, eu acho que é em Marcos, ou é em Marcos capítulo 6, ou é capítulo 8, quando ele chega, está na Bíblia, né? Falar que o pastor está na Bíblia aí. Aí tem uma capa e outra. Você procura, você acha. Quando ele chega, a Bíblia fala que ele estava do outro lado. Quando ele chega do outro lado da margem do local onde ele foi, a multidão ela correu e chegou no local primeiro que ele. E quando ele chega, ele olha aquela multidão e ele se compadece, porque aquelas
animais. Nós geramos pessoas. Nós somos pais. Nós somos forma. Que vamos formar alguém. Lembra-se que a palavra aba, ela significa raiz. Se a raiz da árvore, irmão, se a raiz de uma árvore, de uma videira, sei lá, a raiz de uma laranjeira, o fruto dela vai ser o que, irmão? Vai ser uva. O fruto de uma laranjeira vai ser uva. Por quê? Era laranjeira. Óbvio. Óbvio. Quais são os frutos que estão saindo do teu lar? Quais são os frutos que vão sair da tua casa? Honra pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Abre a tua Bíblia em Efésios 6 para a gente finalizar. Eu acho que eu vou ter que ministrar esse estudo em 2 quartos. Porque o que tem de folha aqui é irmão. Aleluia. Aleluia. Quero mais, Jesus. Eu disse o quê? 2 e 3. Aleluia. Alguém lê para mim, por favor? Você que está nos acompanhando por casa aí, pega a tua Bíblia também e lê, por favor. Pega teu telefone. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de honra vida sobre a terra. Honra? Teu pai e tua mãe. Amém. Para quê? Glória a Deus. Para quê, irmão? Eu baixei alguns dados aqui, mas eu vou compartilhar só um com você. Foi o que eu achei agora. Vai. Travei aqui, irmão. Aleluia. Eu estava pesquisando quantos jovens haviam morrido esse ano. Qual é o mapa da morte qual é o mapa do assassino? Se você puder pesquisar isso aí no seu telefone agora, então o Rodinho me ajuda aí. Quantos jovens morrem por ano no Brasil? Assassinados. Eu acho que em 2014, eu acho que o dado era esse. Eu peguei o de 2014. Foram 59 mil homicídios. Só no Rio de Janeiro morre mais do que na guerra do Iraque. A cada 24 minutos morre uma pessoa, morre um jovem no Brasil. Tá bom para você? Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então a taxa de mortalidade, irmãos, a taxa de mortalidade no Brasil está diretamente ligada com a honra ao pai e mãe. A taxa de mortalidade do Brasil está diretamente ligada com o meu papel de pai. Você sabe o que é que nós precisávamos fazer enquanto pais? Você sabe o que é que nós precisávamos fazer, que nós precisamos fazer como pais? Nós precisamos voltar a estudar, nós precisamos voltar a entender o que é ser um pai. Isso deveria ser até uma matéria de faculdade, ou então matéria de escola, o que é ser pai. Porque se nós soubéssemos o que é ser pai e mãe, os presídios da nação brasileira estavam vazios.
Nós precisamos saber o que é ser pai, irmão. Nós precisamos saber o que é ser mãe. Nós queremos ser honrados. Esse menino aqui é meu. Dá vontade de perguntar onde é que ele nasceu. Mas não faz feijão. O que é que ele conhece? Irmão, ter é diferente de ser. Algumas pessoas estão pais, mas não são pais. Nós precisamos ser pais. Você sabe o que eu queria que você fizesse aí dessa noite? Se você tem pai ainda nessa terra, se você ainda tem mãe nessa terra, eu queria que você, na hora que a primeira coisa que você saísse daqui, ou então nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar o teu celular e vai ligar para o seu pai agora. Você vai ligar para o teu pai, você vai ligar para a tua mãe agora. Liguei, pastor Tiago. Deus. Pastor Fábio. Enquanto eles ainda estão aqui. Amém, igreja? Você vai dizer: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Ele vai dizer: quem é esse menino? Tu tá bêbado? Se tô, pai. Eu estou embriagado do amigo Espírito Santo. Eu estou com tanto amor no meu coração que eu não consigo guardar para mim. Por isso eu estou ligando para dizer que eu te amo. É para ligar agora. Fique de pé. Vamos ligando. Mas eu estou sem crédito no meu telefone, irmão. Pega o meu, pelo amor de Deus. Não liga a cobrar para o teu pai, não. Amém. Vamos ficar de pé. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Pastor Tiago, por favor, nos ajudar aqui para a gente encerrar. Alguém quer ligar, gente? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Embora possam ter 10 mil tutores, a Bíblia fala em 1 Coríntios 4, no verso 15. Embora vocês possam ter 10 mil professores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo serei por meio do Evangelho. Portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Aleluia. Existem pais espirituais, irmãos. Existem pais espirituais. Vamos orar. Queria que você orasse pelo seu pai, pela sua mãe. Eu queria que você orasse pela sua família.
você orasse pela nação brasileira que está carente de paz.
A minha oração, irmãos, é para que a paternidade do Senhor ela seja palpável nesse ambiente. Ela seja palpável nesse ambiente. Eu estou cansado de encontrar tantas pessoas dizerem que estão desiludidos de igreja. Eu queria que voltássemos, sabe, à essência. Que nós voltássemos à simplicidade de sermos igreja, de sermos humanos. Mas antes disso, nós somos filhos e devemos honrar o fundamento. Que é o nosso provedor. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba. O Senhor é o Deus. O Senhor é o Pai da nação brasileira, Senhor. O Senhor é o Pai de toda a humanidade. Se o Senhor nos pediu para honrar pai e mãe, é porque a desonra entrou no nosso coração, Senhor. O Senhor nos ensinou coisas básicas nos mandamentos que o Senhor nos deixou: não roube, não mate. É porque o roubo, meu Deus, o homicídio entrou em nossos corações, Senhor. Entrou em Adão, Pai, mas que possa ter saído em Jesus, Senhor. Que a desonra, meu Deus, possa sair dos nossos corações, Rei. Que a maldade do outro não me mude, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu preciso continuar a acreditar, Senhor. Nos faz humanos, Pai. Nos faz filhos. Nos faz filhos dependentes do Pai. Nós chamamos, Rei. Pai. Pai nosso. Eu te amo. Fecha teus olhos, levanta louvar teus céus. Fala que ama, meu irmão. Não deixa isso preso no teu coração. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu sou desesperado de amor por ti, Senhor. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos, Pai. Como filhos amam os seus pais. Aleluia. Aleluia. Uou. Deus colocou algo no meu coração nessa hora. Deus pediu para que a igreja orasse pelos órfãos, aqueles que não têm pais, que estão em situação de rua por causa dos seus pais. E eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e começasse a orar pelos órfãos, aqueles que perderam os seus pais, aqueles que sentem vazio, e somente Deus pode ser preenchido. Hoje, Espírito Santo, nós queremos orar pelos órfãos. Que não tem paz, e aqueles que não têm paz, mas abandonaram os seus filhos, Pai, nós queremos orar, Senhor, que o teu coração, Senhor, possa preencher, meu Deus, o coração dos teus filhos que não têm o amor do Pai. O amor do Pai os preenche, Senhor.
alegrias. Ela não pede. Mas uma das minhas maiores alegrias é poder chegar em casa. Porque sempre a gente vai dizer que a casa dos nossos pais é lá em casa, né? Não, vou lá em casa. Sempre a casa do pai e da mãe é lá em casa, né? Aí a esposa olha assim, lá em casa. Uma das minhas maiores alegrias é quando eu chego na casa dos meus pais, mais precisamente na casa da minha mãe, e posso contribuir com alguma coisa. Eu fico com uma alegria imensa, irmão. Porque eu sou filho, porque eu sou grato por tudo aquilo que ela investiu em mim, e não somente financeiro, mas emocionalmente. Eu preciso retribuir de alguma forma. E esse é um momento do ofertório em que nós, como filhos, podemos retribuir, podemos ser gratos ao Pai por aquilo que Ele fez, irá fazer e faz e está fazendo por nós. Amém? Seja grato, por favor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. No sábado agora nós vamos ter o nosso culto de casais. Você que é casado, casal noivo, casal amancebado, certo. Deus vai consertar o negócio, irmão. O que nós somos livres. Amém? Então,
O amor jamais acaba. Nós vamos trabalhar esse tema de quando você conheceu a tua amada. A minha foi lá no Paracuru, entregando. Vou dizer no sábado. Se você quiser, eu vou contar a história na íntegra, sabe? Tem que dizer qual é o nome também do seu nome. Vai o quê, irmão? É o próprio. Os Lucas, claro, você tem que ouvir o igual que eu me vestia, para voltar ao primeiro amor dele, entendeu? Mas na época a barriga era outra. Era maior. Irmã Tamara, por favor, vem aqui no milho, ajoelha aqui. Ó, nós vamos continuar esse estudo na quarta-feira que vem. Amém? Tem alguém nos visitando?